Olá, bom dia. Vamos para mais um dia de o cumprimento da promessa. Bom, eu espero que Deus tenha feito muitas promessas para você e que todas elas possam ser cumpridas em sua vida, como o Senhor está cumprindo em minha vida. Espero que você tenha tido ontem um dia maravilhoso e que hoje o seu dia seja maravilhoso, cheio da presença de Deus. Vamos para mais um dia da palavra. Deus hoje, Ele colocou uma palavra ao meu coração e a palavra ela fala sobre fé. Bom, fé é algo que todo mundo conhece, não é? As pessoas estão muito familiarizadas com a palavra fé, mas nem tudo que entendemos, nem tudo que ouvimos é o que verdadeiramente conhecemos. Tenhamos verdadeiramente experimentado, como por exemplo a fé. A fé ela não é concreta, a fé ela é abstrata, ou seja, você não pode tocar na fé, mas você pode senti-la. Você pode presenciá-la. Você pode presenciá-la como quando você tem uma experiência com Deus e você sente a presença dele, a presença de Cristo Jesus na sua vida. Então a fé ela é algo que você sente. A fé, podemos dizer que é como o vento. Você sabe de onde ela vem, mas não sabe para onde ela vai, tá? Então a fé você sente ela, mas você não sabe como ela prosseguirá. E para que a fé venha agir na minha e na tua vida, tem algumas coisas que nós temos que entender. Há uma palavra em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, que diz assim, vamos lá, para Hebreus, capítulo 11, versículo 6, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você tem que, para que você tenha um resultado da fé, você tem que crer em quem é o autor da fé. Quem é o autor da fé? Claro, é o nosso Deus poderoso. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. Então, quando você conhece esse Deus, que é o autor da fé, e você anda conforme a vontade dele, só em você acreditar nele, automaticamente você vai conhecê-lo, que seja de ler a palavra ou de ouvir falar nele. E ao você praticar a boa presença do Senhor, os conhecimentos da palavra do Senhor, você é como se estivesse plantando semente em uma boa terra. E no tempo certo, essa semente daria 30, 60, 90, entende? Então, você planta tendo a certeza de uma ótima colheita, de uma ótima ceifa. Você irá semear, porém, com certeza você ceifará. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus, um Deus que pode tudo, é o Deus do impossível.
tudo Ele fará e tudo Ele pode fazer por você conforme a tua fé, conforme a tua busca. Como eu disse, estamos falando sobre a fé. Aqui tem mais uma palavra em Hebreus, no capítulo 11, o mesmo capítulo, e no verso 1. Reflita bem sobre essas palavras, porque a palavra de Deus ela é extraordinária. Ela quebra o laço e corta a lança. Ela queima os carros dos inimigos no fogo. Quebra as correntes e as muralhas. A palavra de Deus faz coisas extraordinárias, juntamente com a tua fé, com a tua busca, com a tua constância na presença dele, que é o que eu tenho feito. Grandes coisas ele fará em tua vida. Ora, capítulo 11, versículo 1 de aos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é a prova do que você não vê. Você tem fé, você busca, você acredita naquele que pode te dar o que você tanto almeja. E num determinado tempo, após a plantação, você irá colher no tempo do Senhor. Falei ontem aqui sobre você entender que tudo na vida é o processo. Você tem que passar pelo processo. Mas o que você tem feito? O que você tem feito? Qual tem sido o processo que você está passando? Você tem se movimentado? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem feito? Você tem utilizado as armas as quais Deus te deu? Você tem usado a armadura a qual Deus te deu? O capacete a qual o Senhor te deu? A espada a qual o Senhor te deu? E as sandálias do Evangelho da Paz? Você tem utilizado? Pois se você não está utilizando, me perdoe te dizer, me desculpe, mas você está trilhando um caminho perigoso, um caminho o qual o resultado nem sempre é bom. Mas, se você estiver armado e preparado, como da forma a qual eu estou te falando, pode ter certeza que a vitória é certa. Irão acontecer as batalhas, irão haver algumas guerras, mas pode ter certeza, você vencerá todas elas. Todas elas você vencerá. Claro que nem sempre na nossa vida é tudo maravilha. E quando é tudo maravilha, eu costumo dizer hoje, quando é tudo tão maravilha, é que algo lá na frente não muito bom está querendo acontecer. Porém, se você estiver firme na presença de Deus e tudo está maravilhoso, é porque não está tendo brecha. E se algo acontecer lá na frente, também não é porque você deu brecha, mas tem coisas que são necessárias a acontecer para que nós venhamos obter experiências nessa vida. Temos que passar pelas determinadas situações, as quais Deus nos permite. Amém, meu irmão? Então, agora vamos mais uma palavra aqui em Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus capítulo 9, versículo 20. E a palavra, ela vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então vamos lá. Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos. Ok. Então ele, levantando-se, seguiram Jesus e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. A tua fé te salvou. Ei,
A tua cura depende da tua fé. Ei, a tua libertação depende da tua fé. Ei, a transformação do teu filho, da tua filha, dos teus familiares depende da tua fé. E lembre-se, tudo isso passa por um processo. E é o processo do tempo. Ontem a palavra foi sobre determinado tempo para todas as coisas. Então, há um tempo para todas as coisas. Continue buscando sem cessar. Ei, não te cansa. E ainda que canse, fique firme. A palavra do Senhor fala sobre o homem sensato que edificou a sua casa na areia. Não sejais como um homem sensato, porque poderá vir os rios, as chuvas, os ventos, e aquela casa será derribada. Mas se você tiver a fé, uma grande fé, e for uma pessoa sensata, e edificar a tua casa na rocha, Cristo Jesus, virão os ventos, as chuvas, pode vir terremoto, virão as águas, os rios, e nada acontecerá, porque você está firme em Cristo Jesus. Amém? Falando sobre a mulher do fluxo de sangue, essa mulher, ela não poderia nem adorar o Senhor no templo. Ela era considerada uma mulher impura. Então, por ela não conseguir adorar no templo, o que ela fez? 12 anos com fluxo de sangue, ela já havia gastado todos os valores os quais ela tinha. Ela tinha uma condição muito boa, segundo a palavra. Mas ela havia gastado todos os seus valores, o seu dinheiro, e não houve a determinada cura. Mas, por mais médicos que tinham, Jesus Cristo é o médico dos médicos. Eis, ele pode estar passando agora aí na tua casa. Ele pode estar passando agora aí na frente. O que você tem feito? Você tem dado brecha ou você tem ficado firme na presença do Senhor? Para que quando ele passar, você tão somente toque na orla das vestes dele e ele se compadeça de você e haja de íntima compaixão para com tua vida e que você seja curado, curada, liberto, liberta, transformado, transformada. Então, para que isso venha acontecer na sua vida, você tem que estar firme, firme, sem cessar, buscando a presença do Pai. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode aparecer. E tem algo para te dizer. A mulher do fluxo de sangue, ela estava dentro do templo? Não, ela não podia nem lá adorar. Mas veja só. Ela foi curada e ela não estava dentro do templo. E o que determinou a cura dela não foi algo no templo, mas foi algo nela, a fé que havia dentro dela. Ela tinha certeza, de alguma forma, sem conhecer profundamente como você conhece, porque muitos de vocês estão aí ouvindo a palavra e muitos conhecem muito bem Cristo Jesus. E ela, tão somente com a fé que ela teve, ela foi curada. Amém? Então, meus irmãos, dessas palavras as quais eu te falei, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui, tem uma palavra a qual o Senhor ainda coloca no meu coração. E essa palavra está em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Ok? O que acontece? Eles tentaram expulsar o demônio de um rapaz considerado lunático. Tá? O pai veio pedir para que Jesus Cristo o curasse. E os discípulos não conseguiram curar. E o Senhor, ele fala sobre a fé. Entende? Porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu tive o prazer, o privilégio de tocar num grãozinho de mostarda pequenininho, e ele é minúsculo. Mas a palavra do Senhor diz que o grão de mostarda, ele é pequenininho, mas quando ele se torna grande, se torna na maior das hortaliças, e se tornando a maior das hortaliças, até os pássaros ficam por debaixo dele para obter a sombra. Olha que extraordinário. Entende? Então,
Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas poderão acontecer em sua vida, tá? Eu tenho um relato curto para passar para você. Um pequeno testemunho. Quando hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou casado, graças a Deus, mas outrora, uma outra fase da minha vida, quando eu estava casado, porque a verdade tem que ser dita. Aqui eu não estou para me promover e nem para falar algo da minha vida com mentiras. Não preciso. Eu não preciso declarar 100% a minha vida para ninguém, mas também eu não preciso esconder as coisas. Quem é o pai da mentira é o diabo. E eu sou filho de Cristo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então comigo não tem mentira, de forma alguma. E outrora, quando eu vivi um outro relacionamento na minha vida, muitos anos atrás, eu tive uma filha, a qual hoje se encontra com 12 anos de idade. O nome dela é Emanuele Vitória. Emanuele, que vem da palavra que Emanuel, que traduzido é Deus conosco, e Vitória, que foi uma grande vitória na minha vida. Eu vivi casado durante uns 12 anos da minha vida, um total de relacionamento de 15 anos. E chegou uma fase da minha vida que eu pedi a Deus que colocasse amor no meu coração para que eu pudesse ter um filho. E quando eu falei isso com Deus, eu estava nessa época, naquele primeiro amor. Então aquele primeiro amor, tudo acontece, é extraordinário. A sua busca, a sua caminhada em Cristo Jesus. E eu falei, Senhor, coloca um desejo no meu coração, coloca amor para que eu venha ter a minha filha e amá-la muito, meu filho, e amá-lo muito. E o que aconteceu? Foi que Deus foi tão misericordioso na minha vida, tão extraordinário, que Ele colocou esse desejo no meu coração. E eu, com a mulher que eu era esposo, nós nos preparamos para ter esse filho. E automaticamente ele se tornou uma promessa, né, de Deus, porque eu pedi a Ele, eu senti no meu coração que Ele iria fazer esse mistério. E aí, simplesmente, passaram-se alguns meses e Deus me deu um sonho. E nesse sonho, o Senhor revelou para mim o rosto da minha filha, como seria uma menina e como seria o rosto da minha filha. Então Deus sempre tive esses mistérios com Deus comigo. Sempre tive esses mistérios. E Deus, Ele apresentou para mim o rosto da minha filha, como que seria a minha filha. E passados alguns meses mais, a minha filha nasceu. E quando a minha filha nasceu, nós já tínhamos o desejo de colocar um determinado nome, o qual Deus colocou no nosso coração. E aí eu coloquei Emanuele Vitória, porque foi uma vitória, e Emanuele, como eu expliquei. Na verdade, a minha filha nasceu no dia 7/6/2012. Hoje ela tem 12 anos, né? Então 7/6/2012. E por incrível que pareça, Deus depois me revelou, passados mais ou menos quase um ano que minha filha havia nascido, Deus falou no meu coração: filho, lembra-te que eu fiz a terra, e tudo que na terra eu fiz foram em 6 dias, e no 7º eu descansei. E a minha filha nasceu no dia 7/6. Ainda Deus me dizia: filho,
7 é o meu número, é o número da perfeição, é o número de Deus. E eu falei, Deus, tu és extraordinário, como tu és maravilhoso. Então eu queria contar esse testemunho para vocês. Eu tive fé, e através da fé a qual eu tive, veio a minha filha. E vou te dizer, a possibilidade da mãe da minha filha engravidar era zero, porque ela fazia um tratamento, ela tinha um problema muito grave na época, e muito cuidava da mãe da minha filha, né? Ela tinha um problema muito grave de saúde, o qual ela não poderia ter filho de forma alguma. Ouvi de um médico, um neuro, um psiquiatra, uma pessoa muito importante, de um vasto conhecimento, referência em neurologia, falar, não pode engravidar. E foi muito frustrante para ela, mas a minha fé fez eu levá-la ao entendimento de que Deus poderia fazer sim grandes coisas, e Deus fez. Então é isso que eu queria falar para você. Ei, tenha fé, grandes coisas Deus pode fazer. A única coisa que nos afasta de Deus é nós não buscarmos a face dele, é nós não procurarmos conhecê-lo. Porque quando nós o buscamos e nós procuramos conhecê-lo, grandes coisas acontecem, é certo. É como 1 mais 1 é igual a 2, e não se fala mais nisso. É você buscando a face do Senhor e o adorando e dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é bom e dizendo que grandes coisas Ele pode fazer. Fale, faça e acredite que grandes coisas Deus pode fazer na tua vida. Glória a Deus, eu estou aqui sentindo fortemente a presença de Deus. Oh, glória, Deus é extraordinário. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui nos colocamos diante da tua face, da tua presença. Senhor, advogado fiel é o teu Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus, morreste na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ah, Senhor, agiste de íntima compaixão, agiste com a tua grandiosa e gloriosa misericórdia para com as nossas vidas. Não somos merecedores, Pai. Somos aqueles que te apontaram, somos aqueles que te crucificaram, somos aqueles que te fizemos o mal, porque nós somos falhos e errantes, pecadores, Papai. Mas a tua graça é extraordinária, a tua presença é tremenda, e grandes coisas o Senhor pode fazer, grande, poderoso. Pai, tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. O Senhor chegou primeiro, o Senhor é aquele que, ainda que estejamos na lama, o Senhor nos levanta e nos ergue. Glória a Deus. Senhor, eu te peço, Pai, vai de encontro, Pai, com essa vida agora, essa vida que acha que não tem mais jeito, essa vida que imaginou que não teria mais jeito, mas tem jeito sim, basta tão somente caminhar com o Senhor. A tua palavra diz, eis que em tua porta bato, na porta do teu coração se abrires, eu cearei contigo e tu cearás comigo. Ei, abre a porta do teu coração, porque Jesus vai fazer morada aí. Abre a porta do teu coração, porque Ele vai ter um encontro contigo. A palavra do Senhor, ela diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo sujo. Então limpa esse templo, fecha as brechas, e o Senhor vai trabalhar e vai entrar na tua vida e vai fazer grandes coisas na tua vida. Ei, Senhor, te peço, derrama da tua graça, da tua presença sobre essa vida, Pai. Cura o enfermo, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, Senhor. Manda teus anjos, Pai. Ei, essa semana, em nome de Jesus, hoje é quinta-feira, eu estarei com os irmãos para levar o quê? O alimento para o povo que está na rua sofrendo, faminto, necessitado de uma coberta, necessitado de uma palavra e da presença do Senhor. Ei, porque a palavra do Senhor, ela esquenta, ela acolhe, ela transforma, ela liberta, ela faz maravilhas. Então, hoje nós estaremos falando sobre arrecadar determinados valores. É algo pessoal, meu, entre eu e Deus, e entre meus colegas, meus amigos abençoados, servos do Senhor. E nós até o final dessa semana estaremos fazendo a vontade de Deus. O início da semana que vem, esse final de semana tem uns compromissos aí tremendos, mas o início da semana que vem, em nome de Jesus, estaremos aí na noite, na madrugada, fazendo a vontade do Senhor, levando alimento para o faminto e para o necessitado. Ei, faça a sua parte também. Senhor, desde já nós te agradecemos por tudo, Pai, por tudo que já tens feito em nossa vida e por tudo que há de fazer em nossa vida. Desde já nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ei, dá um like, se inscreva e envia para outras pessoas.
porque através dessa oração e através dessa palavra muitas vidas podem ser curadas, libertadas e transformadas, não porque sou eu, mas eu sou apenas um vaso escolhido pelo Senhor para falar em nome dEle, trazer a palavra dEle e dizer que grandes coisas Ele pode fazer em tua vida como tem feito na minha, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima.